Olá, boa tarde, paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, irmão. Amém. Irmãos, vamos falar hoje nesse vídeo sobre a responsabilidade dos pregadores do Evangelho. Então, essa passagem ela está em 1 Coríntios 3:10. Mas antes, nós vamos orar por vocês, orar por todos nós também. Você desculpa o barulho aí que tem vizinho aqui do lado, mas dá para gravar tranquilo. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse vídeo, Deus, que Tu está nos concedendo gravar, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pelos todos os irmãos, Senhor, que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo também, em nome de Jesus. Abençoa a vida deles, Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Glorificado é o Teu nome, santo é o Teu nome, Deus. Abençoa a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. O texto está em 1 Coríntios 3:10. Só queria pedir para os irmãos dar o like no vídeo e se inscrever também no canal, amém? Amém. Então vamos lá. 1 Coríntios 3:10, a partir do versículo 10. A responsabilidade dos pregadores. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, esse é o apóstolo Paulo falando, como sábio construtor, o fundamento e outros edificam sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, irmão? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que todo pregador ele tem uma responsabilidade naquilo que prega, porque ele está pregando a palavra de Deus. A pregação vai muito além do púlpito. Um verdadeiro ministro do Evangelho não tem uma vida hipócrita. Ele prega o que vive e vive o que prega. No assunto desse estudo, vamos tratar como deve ser verdadeiramente o caráter e conduta de um pregador ou pregadora. Se você prega a palavra de Deus, leia atentamente que Deus tem algo a ensinar em seu coração. Paulo, quando escreveu a Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Esse versículo é, sem dúvida, direcionado a todos que pregam, porque somos obreiros do Senhor. E devemos fazer duas coisas: apresentar-se a Deus aprovado e manejar bem a palavra da verdade.
Você pode estar errando muito nessa parte, contudo, tenho certeza que ao término do artigo vai saber o rumo certo para transformar sua vida e começar a colher resultados da pregação. Veja abaixo de forma pontuada o que iremos abordar, porque o pregador ou a pregadora tem que ter um caráter e conduta diferente. O pregador ou pregadora deve ter caráter. A primeira conduta necessária é manejar bem a palavra da verdade. A segunda conduta necessária é o amor pela obra de Deus. A terceira conduta necessária é ser uma pessoa que ama conhecer e aprender. Porque o pregador tem que ter um caráter e conduta diferente? Você já teve essa pergunta. Por que o pregador tem que ter um caráter e uma conduta diferente? Se sim, acredito que seja um ótimo sinal. Se preocuparmos com o jeito que vivemos enquanto ministro do Evangelho é uma necessidade diária. A verdade é que a resposta para essa pergunta é bem simples. Nós, como mensageiros de Deus, falamos diante do povo e devemos fazer isso em verdade. Não pode falar daquilo que não vivemos, porque para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Você não foi chamado para pregar de qualquer jeito, com uma vida desarrumada. Você tem como mestre o próprio Jesus, que teve um caráter e conduta ilibada. Um verdadeiro discípulo do mestre é aquele que pratica os ensinamentos de Cristo e não somente os prega. Se você fala uma coisa diante da igreja e no dia a dia vive diferente do que fala, preciso te dizer algo. A igreja, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que está mentindo. Quando sua conduta e seu caráter deixa de ser coerente com a sua pregação, você está manchando a mensagem do Evangelho. Em um estudo que escrevi recentemente, falando sobre o Espírito Santo e o pregador, estive falando que pregador, quando não vive o que prega, entristece o Espírito Santo. Será que você tem entristecido o Espírito Santo por intermédio de suas atitudes diárias, ou seja, que você tem alegado? O caráter. O pregador deve ter caráter. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e a coerência de atitudes. Um pregador ou pregadora que não demonstra caráter, automaticamente suas mensagens serão vazias, ilusórias e desqualificadas. Qual é a maneira que você se comporta na sua vida no geral? Tem caráter nela? As pessoas, quando conversam com você, veem um ministro do Evangelho ou uma pessoa sem comprometimento? Já recebi algumas perguntas, mais ou menos a seguinte: como ter autoridade no sermão? Como pregar e ver os sinais do Espírito Santo? Como falar de tal maneira que o público se interesse? Apesar de cada uma dessas perguntas ter abrangência, na resposta, tudo se remete à vida íntegra que o pregador ou pregadora tem com Deus. Se não existe uma maneira coerente com o Evangelho,
de se comportar em sua vida, as suas pregações também não vão ser em poder. Arthur Chadwick Wood dizia que, se não possuímos um apetite positivo pela palavra, não devemos ser pregadores, pois não fomos chamados a pregar outra coisa que não seja a palavra. A primeira conduta necessária, manejar bem a palavra da verdade. O texto que mencionei logo na introdução desse artigo, Timóteo 2:15, uma das recomendações de Paulo a Timóteo era manejar bem a palavra da verdade. E aqui é algo importante para nós também. Costumo imaginar o seguinte: você já viu pedreiro trabalhar sem cimento? Você já viu caminhoneiro trabalhar sem caminhão? Você já viu fotógrafo trabalhar sem câmera? Poderia mencionar ainda inúmeras outras profissões, mas por que estou falando nisso? Porque não tem como você desempenhar a sua função sem a sua principal ferramenta, isso tanto no trabalho como na igreja. Não tem como pregar se você não se dedica em estudar a Bíblia Sagrada, visando manejar bem a palavra da verdade. O relaxo, descuidado e despreparado, Deus não aprova. Você pode estar pensando, mas isso é claro, se eu prego, tenho que estudar a Bíblia, porém não falaria algo para você que não fosse necessário, sobre o que é importante ser dito. Um estudo publicado por Francis A. Schaeffer Instituto revela uma pandemia que existe entre pastores, e estudos afirmam que apenas 38% dos pastores leem a Bíblia em uma devoção diária, 38% em uma devoção diária, e estudo pessoal. Se até mesmo essa doença tem se espalhado entre pastores, por que não dizer, então, de pregadores, que muitas vezes estão começando? Comece hoje a ler, estudar e aplicar a palavra no máximo. Aplicar o máximo da Bíblia em sua vida. Comece hoje a ler, estudar e aplicar o máximo da Bíblia em sua vida. Tem até uma história interessante que diz que certa vez um irmão passa em frente à casa de seu pastor e o vê mexendo no seu jardim. Daí esse irmão diz: "Ô pastor, trabalhando, né?" Daí o pastor disse: "Não, filho, estou no meu momento de folga." Na volta o irmão passa de novo na frente da casa do pastor e vê o pastor lendo a Bíblia. Daí ele diz: "Pastor, pastor, só na vida boa, né?" E então o pastor respondeu: "Não, agora sim, eu estou trabalhando." Sua verdadeira função deve, como um pregador, começa a ter sua ferramenta de trabalho bem afiada em sua vida. A segunda conduta necessária, o amor pela obra de Deus. A Bíblia diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12:7. Você tem se dedicado a essa obra de Deus, a essa obra que Deus confiou em sua responsabilidade, ou tem deixado de lado? Vejo muitas pessoas que amam a pregação, amam também estudar a Bíblia, contudo falta um zelo imenso pela obra de Deus. Amar a obra de Deus é tão fundamental quanto estudar a sua palavra. Não tem como falar: eu amo pregar, mas não visito e ajudo os necessitados.
Eu amo estudar a Bíblia, mas não vou ajudar no culto de ensinamento ou na escola dominical. Eu amo fazer uma pregação, mas odeio evangelizar. Que amor de Deus é esse? Que ama fazer algumas coisas, mas despreza outras, que são de suma importância também. Você, pregador, quantas vezes já foi no evangelismo de sua igreja? Tem um conhecido meu que se intitula pregador itinerante. Sabe o que mais dói? Ver que essa pessoa se dedica a isso, mas esquece de todas as outras importantes. Tem uma célebre frase que diz: quem não senta para aprender, não deve levantar-se para ensinar. É exatamente isso, esse o sentimento. Se você não frequenta os trabalhos de sua igreja para aprender, por que quer então levantar-se para ensinar? Devemos falar de evangelismo se nunca evangelizei. Como devo falar de evangelismo se nunca evangelizei? Como falar sobre ajudar o próximo se nunca ajudei? Como falar sobre dar bons conselhos se nunca dei? Faça a obra de Deus, ame a obra de Deus. Como resultado, você vai colher aprendizado extraordinário que pode ser aplicado em sua pregação. A terceira conduta necessária: ser uma pessoa que ama conhecer e aprender. O pregador não é uma pessoa acomodada na vida, muito pelo menos é uma pessoa que ama aprender coisas novas e conhecer aprendizados de tudo. Amém, irmãos? Então, foi aqui, irmãos, a palavra de Deus lida em Coríntios 3, a partir do versículo 10, e falando sobre a responsabilidade dos pregadores. Você que é pregador, você que é pregadora da palavra de Deus, vamos nos dedicar mais a estudar a palavra de Deus para a gente poder ensinar melhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos falar aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, aquelas pessoas que estão com a vida em dificuldade, estão com problema de saúde, problema de família, estão com problema de moradia, que não tem moradia, que eu já passei por isso também, estão com problema de toda quanto é natureza, de drogas, problema de relacionamento em casa, problema com a esposa, problema com os vizinhos. Eu gostaria de te fazer um convite agora, meu amigo, minha amiga, para você aceitar Jesus. Jesus resolveu os problemas da sua vida. Que um dia também eu fui assim. Eu não tinha nada, não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada. E a partir do momento que eu fui para a igreja, que eu aceitei a Jesus, Jesus transformou a minha vida. Amém? Então você que quer aceitar Jesus, nós temos uma oração aqui que se chama Oração para Aceitar Jesus. Se você quiser, nós vamos orar e você vai aceitar Jesus, e depois da oração a sua vida já está resolvida com Jesus. Amém? E essa oração, ela está baseada em Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem outra passagem bíblica também, que está em Apocalipse 3:20, que diz assim, eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então Jesus está dizendo que se você abrir a porta do seu coração, essa porta aí que Jesus está falando em Apocalipse é a porta do seu coração. Você tem que abrir o seu coração para receber Jesus. Amém? Porque Jesus ele não é invasor, ele só entra se você o desejar.
Se você desejar, se você quiser no seu coração, se você se humilhar perante a Deus, Ele vai te exaltar. Amém? Então, se você quiser fazer essa oração, nós vamos fazer agora. Oração simples, a gente vai orando aqui e você vai repetindo, mas você tem que abrir a sua boca. Né? Eu aceitei Jesus através da televisão, você pode aceitar Jesus através do YouTube, mesma coisa, não tem problema nenhum. Né? Então a oração é assim, ó. Senhor Jesus, aí você vai repetindo. Eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor entre na minha vida. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Confesso que o Senhor é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Confesso que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me receba como teu filho. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Então, irmãos, a oração é essa, uma oração simples, mas se você fez essa oração com fé, o Espírito Santo já entrou na sua vida, já entrou dentro de você, tem um lugar reservado para Ele. E agora Ele vai atuar na sua vida, vai transformar a sua vida. E o nosso conselho agora é o seguinte, você que aceitou Jesus, você procura aí na sua casa, perto da sua casa, da sua rua aí, seu bairro, uma igreja evangélica perto da sua casa, para você congregar lá com os irmãos. Chega lá, você fala lá que aceitou Jesus aqui no canal, né? E que você quer congregar lá com eles. Aí você fica lá congregando com os irmãos. E fica aqui no canal que todo dia tem palavra de Deus também. Amém? Então, meus parabéns, seja bem-vindo. Mais uma vida para o reino de Deus. Acredito que os céus agora estão em festa, porque você aceitou Jesus. Amém, irmãos? E você que não aceitou, só ouviu a oração, depois você volta o vídeo e faz a oração também. Amém, irmãos? Irmãos, agora nós vamos orar. Vamos orar por um motivo aqui. Todo vídeo nós oramos aqui por um motivo. Nós vamos orar pelos criadores de porcos e de galinhas. Isso mesmo. Aquelas pessoas que são criadores de porcos e de galinha, né? De gado também, que você conhece, tem uma pequena fazenda. Nós vamos orar por eles também precisam das nossas orações. Amém, irmão? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse vídeo. Obrigado, Senhor, por tu ter, Senhor, dispensado esse tempo aqui pra gente. Em nome de Jesus, abençoa grandemente, Pai, todos os criadores de gado, Senhor, aquela fazendinha, aquele irmão que tem uma pequena criação ou uma grande criação, e eles possam criar seu gado lá tranquilo, sadio, para depois nos vender para a gente comer. Em nome de Jesus, Pai. Porcos também, galinha, o pessoal que cria galinha, cria porcos, né? Cria muitas outras coisas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos eles, Senhor, abençoa, Pai. Que seja uma criação sadia, uma criação farta, Deus. Nunca falte nada, nunca falte alimento para aquelas aves, aqueles porcos, aquele gado também. Nunca falte nada para eles, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ficando por aqui, irmãos. Só tenho que agradecer agora os irmãos pelo momento que a gente ficou aqui, né? Uns 20, 25 minutos mais ou menos, orando e lendo a palavra de Deus. E eu só tenho que agradecer aos irmãos. Dá um forte abraço para todo mundo, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém. Tchau.